Você conseguiria sobreviver preso no fundo do mar? Amputar o próprio braço? Ou passar mais de um ano à deriva no oceano? Pode parecer impossível, mas essas histórias são reais. Neste vídeo, você vai conhecer casos extremos de sobrevivência que desafiam qualquer lógica, com pessoas que enfrentaram situações limite e, contra todas as probabilidades, conseguiram sair vivas. Prepare-se, porque alguns desses momentos vão parecer inacreditáveis. 8º lugar. O milagre do Rio Hudson. Em 15 de janeiro de 2009, um voo comercial que partia de Nova York enfrentou uma situação crítica poucos minutos após a decolagem. O Airbus A320 colidiu com uma revoada de pássaros, causando a falha total dos dois motores. Sem potência e com pouco tempo para reagir, o piloto Chesley Sullenberger tomou uma decisão decisiva: pousar a aeronave nas águas do Rio Hudson. A manobra foi executada com precisão, permitindo que o avião tocasse a água sem se partir, o que garantiu a sobrevivência das 155 pessoas a bordo. Após o pouso, passageiros foram resgatados rapidamente por embarcações que estavam próximas, enquanto equipes de emergência chegaram ao local. O caso passou por investigações para avaliar as decisões tomadas durante o voo, mas ficou comprovado que não havia alternativa mais segura naquele momento. O episódio ficou conhecido como o Milagre do Rio Hudson e ganhou repercussão mundial, mostrando como decisões tomadas em segundos podem evitar uma tragédia. 7º lugar. Beck Weathers. Em maio de 1996, durante uma expedição ao Monte Everest, Beck Weathers foi surpreendido por uma violenta tempestade enquanto tentava alcançar o topo. Em meio às condições extremas, ele perdeu a visão temporariamente por causa da altitude e ficou completamente vulnerável no meio da montanha. Com o clima piorando rapidamente e a equipe desorganizada, Weathers acabou sendo deixado para trás, após horas exposto ao frio intenso, ventos fortes e sem condições de se mover. O que aconteceu depois foi inesperado. Mesmo sendo dado como morto 2 vezes, ele recuperou a consciência sozinho e conseguiu caminhar de volta até o acampamento, praticamente sem enxergar e com o corpo em estado crítico. Ele sobreviveu, mas sofreu graves congelamentos que levaram à amputação de partes das mãos, dos pés e do nariz. Ainda assim, sua recuperação marcou um dos episódios mais extremos de sobrevivência já registrados em alta montanha. 6º lugar. Os 33 mineiros. O caso dos 33 mineiros chilenos ganhou repercussão mundial após o acidente ocorrido em 5 de agosto de 2010 na mina San José, localizada no deserto do Atacama, no Chile. Um desmoronamento bloqueou completamente a única saída do local, deixando 33 trabalhadores presos a mais de 700 metros de profundidade. Sem comunicação e com poucos recursos, os mineiros se refugiaram em um espaço reduzido e precisaram racionar comida de forma extrema, enquanto aguardavam qualquer sinal de resgate. Após 17 dias de incerteza, uma perfuradora conseguiu alcançar o local onde eles estavam, revelando que todos haviam sobrevivido por meio de um bilhete que dizia: "Estamos bem no refúgio, os 33". A partir disso, foi iniciada uma operação de resgate complexa que envolveu especialistas de vários países. Depois de 69 dias presos, os mineiros foram retirados um a um por uma cápsula especial, em uma ação acompanhada ao vivo por milhões de pessoas ao redor do mundo, marcando um dos resgates mais emblemáticos já realizados. 5º lugar. José Alvarenga. A história de José Salvador Alvarenga é uma das mais impressionantes já registradas em alto mar. Em 2012, o pescador saiu da costa do México com um ajudante para mais um dia de trabalho, mas uma forte tempestade destruiu o motor e os equipamentos do barco, deixando os dois completamente à deriva no Oceano Pacífico. O que parecia ser uma situação passageira se transformou em uma luta extrema pela sobrevivência que duraria incríveis 438 dias, com a embarcação percorrendo cerca de 9.600 quilômetros até chegar às Ilhas Marshall. Durante esse período, Alvarenga sobreviveu se alimentando de peixes, pássaros e tartarugas, além de beber água da chuva para não morrer de sede.
Seu companheiro, no entanto, não resistiu após semanas à deriva, deixando-o completamente sozinho no meio do oceano. Após mais de um ano enfrentando fome, solidão e condições extremas, ele foi finalmente resgatado, surpreendendo especialistas e se tornando um dos maiores casos de sobrevivência já documentados. Quarto lugar, o Milagre dos Andes. Em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia caiu nas geladas montanhas da Cordilheira dos Andes. A aeronave levava 45 pessoas, entre jogadores de rugby, amigos e familiares, quando, devido a um erro de navegação em meio ao mau tempo, colidiu com uma montanha a mais de 3.500 metros de altitude. No impacto, várias pessoas morreram, e os sobreviventes ficaram isolados em um ambiente extremo, enfrentando temperaturas de até menos 30 graus Celsius, sem abrigo adequado e com pouquíssimas chances de resgate. Sem alimentos e completamente isolados, os sobreviventes enfrentaram decisões extremas para continuar vivos. Após esgotarem os poucos suprimentos, recorreram ao impensável: se alimentar dos corpos das vítimas. Durante 72 dias, enfrentaram fome, frio e até uma avalanche, até que 2 deles atravessaram as montanhas a pé em busca de ajuda. Após uma jornada exaustiva, conseguiram socorro, permitindo o resgate dos 16 sobreviventes em dezembro de 1972, em um caso que ficou conhecido como o Milagre dos Andes. Terceiro lugar, Caverna da Tailândia. Em junho de 2018, o mundo acompanhou com tensão o caso de um grupo de 12 meninos e seu treinador que ficaram presos dentro de uma caverna na Tailândia, após fortes chuvas inundarem a entrada do local. O grupo havia entrado na caverna como parte de um passeio, mas acabou ficando isolado quando o nível da água subiu rapidamente, bloqueando a saída. Durante dias, equipes de resgate de vários países trabalharam intensamente para localizar os jovens, que só foram encontrados após cerca de 9 dias, ainda vivos, em uma área elevada dentro da caverna. A operação de resgate foi considerada uma das mais complexas já realizadas, envolvendo mergulhadores especializados, militares e voluntários de diversas partes do mundo. Os meninos precisaram ser retirados um a um por passagens estreitas e completamente submersas, em uma missão extremamente arriscada que durou vários dias. Apesar das dificuldades, todos foram resgatados com vida, embora um mergulhador tenha perdido a vida durante a operação. O episódio comoveu o planeta e se tornou símbolo de cooperação internacional e superação diante de uma situação extrema. Segundo lugar, Aron Ralston. A história de Aron Ralston é considerada uma das mais impressionantes histórias reais de sobrevivência já registradas. Em abril de 2003, durante uma trilha solitária no Blue John Canyon, no estado de Utah, nos Estados Unidos, ele sofreu um acidente quando uma enorme rocha caiu e prendeu seu braço contra a parede do canyon. Sem conseguir se mover e com poucos suprimentos, Ralston ficou completamente isolado, sem que ninguém soubesse onde ele estava. Com o passar dos dias, a situação se tornou crítica. Ele começou a sofrer com desidratação, frio intenso e exaustão, chegando a gravar mensagens de despedida para sua família, acreditando que não sobreviveria. Após cerca de 5 dias preso, percebendo que não havia chance de resgate a tempo, ele tomou uma decisão extrema para sobreviver. Usando um pequeno canivete, Ralston realizou a amputação do próprio braço preso na rocha, um processo doloroso e arriscado que exigiu enorme resistência física e mental. Depois de se libertar, ainda conseguiu descer o canyon, caminhar quilômetros em estado crítico e finalmente encontrar ajuda. Sua história se tornou mundialmente conhecida, inspirando livros e o filme 127 Horas, além de servir como um exemplo marcante de determinação humana diante de situações extremas. Primeiro lugar, Harrison O'Kene. Em 2013, um caso impressionante chamou a atenção do mundo quando o cozinheiro nigeriano Harrison O'Kene foi encontrado vivo após passar quase 3 dias preso dentro de um navio naufragado no fundo do mar. Ele estava a bordo do rebocador Jascon 4, que afundou repentinamente durante uma tempestade a cerca de 30 metros de profundidade, na costa da Nigéria. Enquanto toda a tripulação morreu, Harrison conseguiu sobreviver por mais de 60 horas ao encontrar uma pequena bolha de ar dentro do navio virado, onde permaneceu no escuro, com água até o pescoço, sem comida e praticamente sem oxigênio.
O resgate aconteceu de forma inesperada, quando mergulhadores desceram até o local, acreditando que encontrariam apenas corpos. Durante a operação, um deles se deparou com Harrison ainda vivo, em um momento que ficou registrado em vídeo e surpreendeu o mundo. Para evitar riscos graves, como problemas causados pela pressão, ele foi retirado com técnicas especiais de descompressão. O caso se tornou um dos mais impressionantes exemplos de sobrevivência humana já registrados, desafiando até especialistas, já que as condições enfrentadas por ele eram consideradas praticamente impossíveis de suportar por tanto tempo. Se essas histórias te impressionaram, deixe o seu like e se inscreve no canal Loop Fatos para não perder os próximos vídeos com acontecimentos reais que desafiam qualquer explicação. Até o próximo!